Seja bem-vindo, caro amigo. Eu sou o Álvaro Mendes. Obrigado por estares aqui neste canal. Este canal é o Bem-Aja Construindo Gigantes, um projeto de comunicação que tem como propósito informar e formar precisamente aqueles que se interessam dos assuntos africanos, em particular para os africanos da diáspora e aqueles que são residentes no continente. E somos felizes porque tu estás aqui e queremos que te inscrevas para poderes acompanhar e teres atualizado todas as nossas publicações. Aqui nós informamos e também damos formação. Muito obrigado, até lá, estamos juntos. As cartas geográficas que nos apresentam, dizendo que a África, até certo ponto, é mesmo o continente mais extenso do planeta Terra. E isto vamos ao tempo andar, ao tempo dará, descobrir se realmente a África é o continente mais extenso do planeta Terra. E por ser o continente do planeta Terra mais extenso ou tão extenso, ela sempre constituiu-se de vários povos. A África não tem um só povo. A África tem vários povos. E então nós vamos nos debruçar sobre isto. E quando falamos de povo, cada povo tem a sua cultura. Há muitos que pensam também que a África tem uma única cultura. E não é bem assim. Então, com o nosso amigo Wellington aqui presente, não é, que vai poder, então, nos ilustrar um pouco mais daquilo que é a sua bagagem de conhecimento. Wellington, o que é que tu tens a dizer acerca da definição que podemos dar sobre a cultura da África ou culturas africanas? E também sobre os povos africanos. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Bom, eu vou pontuar em cima do que você disse, né? Aqui no Brasil é muito engraçado, né? Porque quando você fala de África aqui também, só acha que África aqui é um país. Primeiro ponto é esse, né? Aí tem assim, em escolas, né? Roupas africanas, aí vem de um lugar só, né? Aí vai falar de Guiné, da Nigéria, esquece que a África, ela tem, né? Como você mesmo falou, é uma infinidade de povos, de etnias, né? E de culturas diferentes. Eu acho que essas definições limitadas a respeito da África é um fruto do eurocentrismo, né? É uma forma de... Porque, assim, ninguém olha a Europa, né? Se você olhar bem a Europa, né? A produção de conhecimento europeu, ninguém olha como algo assim, cultura europeia, não. Eles definem bem alemães, né? Que são germânicos, aí vem italianos, eles sempre sabem fazer a separação. A África, esse desconhecimento do continente africano em si e de seus povos é algo proposital. Eu falo muito isso com meus alunos, é proposital mesmo, porque cada vez mais que você desconhece, né, principalmente nós da diáspora, né, cada vez que nós não temos o conhecimento de nossas origens, a gente se restringe apenas a um período curto da história. E vou falar aqui do Brasil, aqui se restringe muito a história preta, né? A história preta se restringe muito à época da escravização. Todas as narrativas do Brasil, elas circulam em torno da escravidão. Isso é uma estratégia também, né? Para que as pessoas pretas cresçam condicionadas a isso. Você vai encontrar, se você encontrar 10 pretos no Brasil aqui, 10 pretos, e perguntarem a eles se eles já ouviram falar em Kemet, se um te responder é muito. Essa sabotagem e essa falta de conhecimento, ela é proposital. E os irmãos fora do país precisam entender isso, porque às vezes o africano, então outros diaspóricos vêm para o Brasil e se propaga muito pelo contingente de pessoas pretas que existem no Brasil. Mas essas pessoas pretas, elas não têm a mentalidade e elas não têm a identidade preta, porque isso foi tirada delas.
O processo de escravização, ele é um processo que primeiro desumaniza e depois retira de você a sua espiritualidade, toda a sua identidade étnica. E aí você vai se remontando de acordo com o que é passado. Mas como você tem que resistir, né? E aqui no Brasil, acho que é sabido de vocês, né? Foi o último país praticamente que aboliu a escravidão física, né? E vamos falar desse processo de abolição, que é um processo complicadíssimo na história brasileira. O Brasil é um país muito de negação, né? É um país que nega para não ter que ir lá e ter que lidar com essa ferida, né? Ele nega isso e aí se faz um certo pacto aqui. O Brasil é engraçado, viu? Tem um pacto aqui que é assim, ó. A gente não fala nada de escravidão, a gente não fala nada de racismo e fica tudo bem. Cada um nas suas posições. A branquitude numa posição de privilégios e vantagens e a negritude ou a pretitude, né, fica na condição subalterna. E isso vai sendo reproduzido, porque é uma sabotagem imensa na produção do conhecimento. É isso, para vocês terem uma ideia, até a década de 30, existiam leis no Brasil que proibiam pessoas pretas de frequentarem a escola. Então, é todo um processo estruturado. E aí, quando a gente vai falar para o brasileiro, falar com o brasileiro de África, ele vai pensar que a África é o que tem na propaganda do National Geographic, lá, o pessoal lá sem camisa, na savana, que só pensa que tem leão na África, né? Na savana, então gorila. Aí ele vai pensar que aqui na África o pessoal só tem aquelas tribos só que vivem de forma nômade da caça. Aí eles não vão entender que a África é mãe de todo o conhecimento da terra, que produziu, né, que produziu a filosofia, que é a mãe de todas as disciplinas. Ele não vai entender nada disso. Então ele vai olhar a África unicamente, né, como olhar daquele desenho Madagascar, né? Que passa lá dos bichos. Né? Então ele vai olhar a África assim, pô, a África é isso. Eu vou para a África, eu vou ver o leão. Tem no canal que não tem leão. Mas é assim, né? Então ele olha a África com um olhar unicamente restrito a uma determinada área. E isso vai se repetir também a respeito da cultura africana, das culturas, né? Das culturas, porque não é cultura, são culturas. Né? Isso vai se refletindo também. Aí se cria-se todo esse caos. Se você fala assim, Wellington, melhorou alguma coisa? Faz mais ou menos quase uma década que foi implementado, né, aqui no Brasil, a obrigatoriedade do ensino de história africana como disciplina. Olha só há menos de uma década foi obrigatório o ensino de história africana num país, gente, que tem a terceira maior população preta do planeta. Porque, primeiro, vem a Nigéria. Em segundo, muita gente vai ficar chocada, mas vem a Índia, né? Porque tem os Drávidos lá, que são povos pretos também, né? Considerados pretos também. Em terceiro, o Brasil. Então, são mais de 100 milhões de afrodiaspóricos no Brasil, e só em menos de uma década foi obrigatório estudar a cultura de um povo, e se você retirar a cultura africana da cultura brasileira, não sobra 20%. Música, culinária, até a forma que a gente estava discutindo nos bastidores, a forma de falar o português aqui é influência africana, né? E a gente pode ver toda a forma de interagir aqui, conversar em rodas, cantigas. Então, todo o aparato cultural brasileiro, eu posso dizer tranquilamente, quase 80% é africano, é de diaspora. Mas esse povo, ele não se enxerga e não se reconhece com esse valor. Por quê? Porque ele é sabotado. Ele é sabotado. E esse processo ele não parou. Né? Ele veio desde o final da escravidão, entre aspas, física, né? Porque a abolição da escravatura do Brasil foi um processo desumano, um processo arquitetado pelas elites brasileiras, certo? Que deu às pessoas uma suposta liberdade física judicial, mas condenou mais de 1,5 milhão de africanos que viviam aqui naquela época, né? Condenaram eles assim simplesmente a não ter nenhum tipo
de acesso à cidadania, respaldo, respeito, nenhum tipo de reparação. Não houve reparação. E aí a gente pode, ao longo das décadas, a gente pode entender por que essa situação no Brasil é tão caótica, né? É tão caótica a respeito do conhecimento, da formação do conhecimento do preto, da formação da identidade do preto brasileiro, e aí você pode entender o porquê ele desconhece praticamente tudo da África, inclusive as próprias práticas espirituais africanas, né? Foram reunidas aqui para formar sistemas religiosos como são o candomblé e a Umbanda. Calu, ouvindo o mestre Wellington, tens alguma coisa a acrescentar ou algo para perguntar naquilo que ele falou? Sim. Para já foi uma surpresa para mim que a Índia é o segundo país com a maior população preta no mundo, né? Porque nós sempre falamos do Brasil como o segundo, a Nigéria como o primeiro, e é verdade que nunca me pus essa questão da Índia, mas tem muita, muita lógica. Só para definir aí. Relativamente aos povos africanos, não é? Os povos ancestrais, nós falamos sempre muito em Kemet, não é? O próprio irmão Wellington agora mencionou Kemet. Se a gente perguntar, a maioria dos pretos no mundo nem sequer ouviram falar de Kemet. Eu gostaria de perguntar ao irmão Wellington, que tem um grande conhecimento sobre os povos. Kemet representou um dos maiores povos africanos que já existiu? Ou será que Kemet foi a reflexão da evolução e do desenvolvimento de todos os outros povos que existiam antes de Kemet ser a grande potência, e que quando o ocidental chegou em África, não é? Encontrou Kemet na posição da grande potência do momento, e como eles tentaram dar a identidade de Kemet a eles, à cultura deles, ao povo deles, eles acabaram por divulgar Kemet, né, que hoje a gente conhece como Egito, e por causa disso teve mais visualidade, não é? E nós hoje partilhamos mais, temos um conhecimento maior de Kemet, e não conhecemos, por exemplo, outras grandes civilizações como Kush e outros, né? Gostaria que o irmão Wellington esclarecesse um bocado isso, porque é uma questão que a gente encontra constantemente entre nós. Sim, Calu, essa questão é importante. Até porque a gente conhecia sobre essa parte da África, né? Era sempre o que os egiptólogos europeus, né, falavam, né? Inclusive, eles conseguiram clarear o Egito todo, né? É engraçado pra caramba, né? Mas, assim, quando a gente olha, assim, para o Kemet, a gente precisa, para o pessoal, né, de forma ampla, assim, entender que ali foi a última grande civilização antiga africana. A última, então, significa que tiveram outras, né? Como você mesmo falou, né, né, Calu? O povo de Kush, os Kushitas, né? Então, teve outros impérios, mas o Kemet foi a última, né? Então, é o que a gente está mais próximo, né? Então, do conhecimento. Então, é o que a gente consegue pegar ali, porque se a gente for olhar mesmo, na Núbia mesmo que tem mais pirâmides do que no Egito, né? Só que essas pirâmides já desapareceram, né? Os milênios e tal e tal. Então, o Kemet é a última, como ela é a última grande civilização, ela passa a ser a nossa referência, né? Quando a gente vai buscar, né, a nossa ancestralidade. Mas a gente não vai se limitar unicamente ao Kemet, né? Quando o Kemet vai se formar ali com várias civilizações, a gente precisa entender que o Kemet não é uma única área ali no Egito, né? É uma área extensa ali com vários povos, inclusive o povo de Kush, né? São vários povos que formam a civilização que é kemética, porque é a base ali do Vale do Rapi, tem o Rio Nilo, que era outro nome, né? Nilo é um nome dado pelo colonizador, eu não lembro bem o nome aqui, né? Mas ali se formam aquelas civilizações, que eram civilizações que usavam mais agricultura e tal, e aí começa a se trazer esse conhecimento que já vem de outras civilizações africanas, né? Então, o Kemet é um apanhado, né? Quando você fala, é um mosaico, né? É um mosaico porque ali
é provado que vários povos, inclusive povos que a gente classifica como povos da língua bantu, também habitavam o Kemet, né? E Yorubás. Então, a gente vê que é bem extenso isso aí, bem longo essa questão da trajetória do Kemet. O problema nosso em relação ao Kemet, que os gregos interpretam como Egito, e, na verdade, quando eles falam Egito, eles falam não só de toda a extensão territorial do Kemet. Eles falam de uma área só, né? O que eles conseguiram enxergar ali como Egito, né? Que faz parte do Kemet. Para quem já olha um pouquinho de história, tem o Baixo Kemet e o Alto Kemet, que é o Alto Egito e o Baixo Egito, que eram separados, né? E depois, primeiro, eles são unificados, né? Antes das dinastias faraônicas, né? O Namé, né? Namé que unifica e começa a se formar as dinastias. O que todas as pessoas que estão vendo a gente aqui nesse momento precisam entender é o seguinte, porque tem muito filme, né? Deuses do Egito e todo mundo é loiro do olho claro. Como é que é aquele outro lá? A Vingança da Múmia, aí todo mundo é branco no Egito, né? O pessoal precisa entender que o Egito, até a 25ª dinastia, o Egito era preto. Isso precisa ficar bastante nítido, né? Claro para nós que a gente... E quando a gente fala isso, vocês querem pintar tudo de preto? Não. Nós queremos trazer, elucidar a verdade. Por isso que eu estudo história pelo viés da afrocentricidade. Por quê? Porque a afrocentricidade não é uma teoria de pessoas fanáticas. É o contrário de eurocentrismo, não. A afrocentricidade é uma formação de conhecimento sério, que começa ali com Anta Diop e tantos outros pensadores africanos que refutam as mentiras que foram passadas pelos historiadores e egiptólogos europeus. Wellington. Ideológica, a gente precisa pontuar muito isso, né? O pessoal não entende que a gente está falando, eles querem pintar de preto tudo, não. Pode falar? Sim, Wellington, aproveitando isso que você disse, que os estudiosos como Anta Diop e tantos outros, eles negam categoricamente a mentira que era contada. Agora temos que falar isso do passado, porque hoje em dia já não podemos mais aceitar, dizendo que a mentira aqui é contada, mentira que era contada. Então, penso que há um processo agora que devemos acelerar para conseguirmos atingir aquele vasto número, não é, de nossos irmãos africanos que tenham consciência de que a África não começa com a presença dos colonos, não é, dos opressores. Por exemplo, aquela mentira, até nos livros acadêmicos, por exemplo, no país da minha origem, Angola, nos livros históricos dizia que os portugueses, quando chegaram em Angola, encontraram uma população primitiva. Mas, então, o que significa esta palavra primitiva, e em alguns desenhos que nós vemos, não é, a tratarem das imagens do africano como ainda tinha semelhanças, não é, a um gorila, semelhanças a um macaco. Podemos dizer aqui realmente quando o opressor português, o espanhol, o inglês, o boero chegaram, não é, nas zonas mais profundas de África, eles encontraram civilizações bem organizadas, encontraram povos muito bem organizados e que existia já uma cultura de comércio, não é? A economia funcionava. Podes nos ilustrar um pouco disso? Posso, sim. Eu vou falar um pouco assim, quando a gente fala da origem da humanidade, né? Eu vou até citar a origem das civilizações africanas de Anta Diop, que é um livro maravilhoso. Quem quiser entender esse processo, né, de uma forma séria, né, pelo viés da afrocentricidade, que é um pensamento decolonial, é um pensamento fora da visão, né, daqueles que durante muitos séculos mentiram, espalharam mentiras para todos, né? Então, quando a gente olha por exemplo, que há 200 mil anos o Homo sapiens começa a surgir na África, que é uma denominação sapiens, né? Uma denominação até que não é nossa, né? Também, né? A gente usa, né? Mas não é nossa também, né? Que é sem pelo, né? Ele surge em África, ele surge na Etiópia, né?
Então, a gente passa 100 mil anos praticamente ali. Quando começa essa migração desses povos, aí tem uma discussão se eles migraram pelo norte da África e passaram primeiro pela Ásia e depois da Ásia, que eles chegam à Europa. Então, esses povos ali, durante 100 mil anos, eles já produziam conhecimento. É tanto que, se a gente for olhar as origens das variações das espécies humanas, a gente fala, por exemplo, o amarelo, a gente coloca aí, que é chamado amarelo, né, que é o oriental, né, o indo-asiático, que coloca-se em 25, 26 mil anos. O caucasiano, o leucoderme, né, que é o branco europeu, fala-se muito em 14, 15 mil anos, só a pirâmide de Gizé tem mais que isso. Então, quando a gente já estava desenvolvendo a escrita, a Europa ainda estava em caverna. Quando as pirâmides estavam feitas, estavam em cavernas ainda. Isso é prova. Isso é provado. Isso é tanto que, quando você vai olhar para a Europa, por exemplo, Europa até o século XV, os caras nadavam em esgotos do lado da casa deles. Ou não é? Né? Ou não é? Eles não tinham tecnologia alguma. Isso vem ser apresentado a eles, né? E a gente fala muito da questão quando Alexandre chega no Egito, né? E aí ele cria, faz a cidade ali perto, ali naquela área, que é a Alexandria, ali no Oriente, para poder compilar o conhecimento. E é aí que começa a nascer a chamada filosofia grega. E você olha aqui, os pensadores, que engraçado que a filosofia grega, ela surge a partir daí, e depois, de repente, ela desaparece. Desaparece, né? É tanto que é acreditado a Aristóteles, por exemplo, que diz que aqui é o pai da filosofia, mais de 300 livros. O ser humano nenhum escrevia tanto livro, nem hoje com notebook, então você não consegue escrever 300 livros. E aí a palavra, aí você vai para a palavra filosofia, né? Amante do conhecimento. Tem lá no Kemet em pedra. Os nossos ancestrais era tão coisa que eles não colocaram em papiro, não, botaram na pedra. Requete. Requete é filosofia. Tá lá em pedra. Para ninguém dizer não era isso não, tá? A medicina. Você pode chegar, pesquisar em qualquer livro e vai ver toda a descrição, né, a respeito da anatomia do corpo mumificado. Tudo lá em hierógrafo, lá, o órgão e tal. Onde nasceu a medicina? Por que acreditado? Então a gente começa a entender isso. Eu sempre achei o seguinte: essa questão da manipulação das informações ao longo da história, isso foi uma característica para poder implementar uma ideia de superioridade. Até porque, quando o africano ele via o europeu, ele via como diferente. E o europeu via como inimigo. Eu acho que esse foi um momento chave na nossa história, sabia? Um enxergou o outro como diferente. E o outro enxergou como inimigo. E até porque ele fala muito disso, né? Que a violência, a sede por sangue é uma característica europeia, porque pela forma e o modo de vida deles, né? Em cavernas e tal, com pouco tipo de acesso para poder ter a agricultura, o clima e tal, né? A gente pode ir entendendo, falando um pouco dessa questão, mas a questão principal é o seguinte: quando o primeiro branco chegou no Egito, as pirâmides já estavam lá há mais de 10 mil anos. Isso é fato. Não tem como a gente dizer que não é. Isso é história, né? História contada, né? Contada, escrita, datada, pesquisada. A gente pode jogar livro aqui os montes. Porque tem aqueles que tem, né? Mostra a fonte aí, viu? Tem esse, viu? Tem esse. Mostra a fonte. Tá lá a fonte lá. Tá lá no Egito. Tá lá as pedras lá. Tá lá escrito as fontes lá. Basta. Olha, é incrível, é maravilhoso ouvir essas afirmações de que as pirâmides já existiam mais de 8, 12 mil anos antes que os caucasianos chegaram no Egito. Não é? É esplêndido saber isso. Eu quero recomendar àqueles que estão aqui no chat, estão aqui nos bastidores, para poderem elaborar talvez algumas perguntas para o nosso mestre aqui. Calu,
o que é que tu tens a dizer sobre, digamos assim, questões culturais, não é? Questões culturais, porque aqui estamos a beber do professor, do mestre, sobre certas informações históricas. Questão cultural. Hoje, onde é que nós estamos em relação àquelas que são as nossas raízes? O que é que tu tens a dizer isto, Calu? Então, eu penso que hoje a nossa cultura, não é? A cultura do mundo inteiro, a falar de um modo global, não é? Está muito misturada e influenciada pelos outros, como não poderia ser de outra forma, não é? Nós, acho que a cultura é um modo de estar, não é? Um modo de viver, baseado naquilo que nós acabamos por compreender, a compreensão do que é vida e do que é a natureza em si, do nosso Criador, não é? Com base no conhecimento que os nossos ancestrais nos transmitiram. Lá está a importância que nós damos aos nossos ancestrais, não é? A ancestralidade é importante porque justamente nos passa um legado, um conhecimento de uma maneira de nós interagirmos com o nosso Criador, a natureza, não é? Sem prejudicar o equilíbrio universal. E nós hoje em dia estamos muito baralhados, eu penso, toda a humanidade, não é? Porque nós assumimos valores que não são nossos, não é? Nós acabamos por assumir culturas que não nos representam, que nós próprios acabamos por não as conseguir respeitar, não é? No interior de nós acabamos por estarmos frustrados, sentimos uma grande frustração na vida por abraçarmos uma cultura com valores, com ideologias, com, um, com ideias e com comportamentos que nós próprios não estamos de acordo com eles ou que não temos as características necessárias para nos comportarmos dessa forma. Porque, vindo agora um bocadinho atrás, não é? Se o primeiro ser humano teve origem na Etiópia, eu não tenho dúvidas disso, e depois espalhou-se pelo mundo inteiro, basta nós compreendermos que um povo que está em migração, que está em contacto com o desconhecido, que está a descobrir, que passa a vida a viajar, não terá as mesmas possibilidades, as mesmas capacidades de desenvolver-se espiritualmente, não é? E de conhecer o próprio meio ambiente que o rodeia, do que um povo que é sedentário, do que um povo que se estabeleceu ali e que ficou ali. Eu penso que essa é a grande diferença, foi o que fez toda a diferença entre os dois povos que hoje em dia chocam muito, não é? Que é o povo caucasiano e o africano. Foi justamente isso. Foi que nós ficámos no lugar, então tivemos tempo, tivemos a paz de espírito para desenvolver outras capacidades, não é? Isto fala em todas as ciências, filosofias, etc. E que o povo que migrou teve que se preocupar com outras coisas, não é? Descobrir novas formas de se alimentar, descobrir como é que se vai proteger do meio ambiente, dos novos animais que ele não conhecia, do frio, gelo, etc. Então, é importante nós sabermos que a nossa cultura deve refletir ao meio em que nós vivemos, não é? E com as capacidades que nós próprios temos, que a natureza nos deu, que o Criador nos deu, não é? Porque adotar, eu costumo dar um exemplo, não é? Um urso polar não se comporta como um urso pardo, são dois ursos, mas comportam-se de maneiras diferentes porque eles compreenderam que têm necessidades diferentes. Só nós, o ser humano, é que ainda não compreendemos isso e por isso é que andamos baralhados a abraçar culturas diferentes uns dos outros. Essa é a minha opinião sobre a cultura, o estado da cultura hoje em dia. Ok. Mestre Wellington, eu tenho aqui uma pergunta dos bastidores que é muito interessante. Antes de te colocar aqui a pergunta, portanto, vais responder aquela pergunta e continuar com aquilo que eu vou tentar aqui também colocar. Seguindo o que acabou de dizer aqui o Calu sobre a cultura de hoje e a cultura, não é, dos nossos ancestrais da era que já lá se foi. Portanto,
é possível criar uma ponte, é possível nós resgatarmos, não é, aqueles valores e trazer para aqui, ou o africano, a população preta, tem que se reinventar de si só e construir uma nova identidade cultural. Mas a pergunta aqui, então, vai. A comunidade diaspórica está a banalizar a palavra ancestral. Podes esclarecer o que significa ancestralidade africana? Nossa, que ponto. Eu não sei o que eu Esta é a estava Márcia falando. Pinto. Esta é a Márcia Mas, Pinto. Né? Márcia, você tocou num ponto importantíssimo. Eu estava conversando com um irmão meu aqui, Altair, não sei se o Carlos conhece ele também, né? A gente faz as pesquisas, né, e tal, a respeito, né, do nosso povo e tal. Essa questão da ancestralidade teve uma. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um vídeo aqui na internet no Brasil que está gerando muita polêmica aqui, né? Tem uma pessoa que se identifica, né, como mulher trans, né? Que é aquela pessoa que nasce com um corpo masculino, mas na sua identidade, né, se sente mulher, né? E essa pessoa, ela está no vídeo questionando algumas ações dentro de algumas práticas africanas aqui, como é o candomblé. Ela diz no vídeo que discorda, porque existem algumas normas dentro do funcionamento e da prática do candomblé, que, por exemplo, existem funções que são feitas por homens e funções que são feitas por mulheres. Isso foram definidos pelos ancestrais e antepassados. E as pessoas seguem porque a gente falou a respeito de cultura, né? E cultura também tem a ver com ancestralidade. Eu vou falar mais detalhadamente a respeito disso. Mas voltando a esse exemplo desse vídeo dessa pessoa, né? Ele questionou porque o pano da costa é um artefato feminino que é usado nos rituais de candomblé por mulheres, né? Como uma vestimenta. Os homens podem até usar o pano da costa, mas o pano da costa nos homens é colocado no ombro. E ele questionou que ele pode se vestir como mulher dentro dos rituais do candomblé, mas ele não pode olhar para si, o orixá não pode receber ele como mulher, porque o orixá entende que ele não tem as partes femininas, como o útero, por exemplo, né? E ele questiona isso. E isso gerou muita polêmica aqui, e aí eu vou voltar ao ponto da ancestralidade. Olha, gente, o antepassado é aquela pessoa que veio antes de mim. Né? Essa definição de ancestralidade não é definição eurocêntrica. É uma definição de quem pratica uma prática ancestral como eu, que é a capoeira, e agora já temos também, eu pratico a Kemet Yoga. Então, assim, o antepassado é o meu avô e meu bisavô. Quando essa linha começa a aumentar mais, eu vou ter um ancestral comum. Vou ter aquele maior que distribuiu, né, culturalmente, uma prática religiosa, e isso foi passada de forma... A ancestralidade nossa africana é passada em forma de rituais, e os rituais são de oralidade sempre, né? A oralidade tem uma importância imensa, embora nos moldes eurocêntricos eles desqualificam constantemente a oralidade, mas a oralidade ela é importantíssima, né? Inclusive na formação do conhecimento africano, é a oralidade que valida a escrita, se não estiver enganado, né? Tem a escrita e a oralidade, né? Quando os europeus entram e roubam os conhecimentos do Kemet, eles roubam a escrita, mas a oralidade não consegue roubar. Ficou lá o conhecimento, por isso que a gente tem determinadas conexões que eles não têm, porque a oralidade é a vivência ali. Então, a escrita é um relato que você pôs ali, mas a oralidade é que valida a escrita. Até porque eu posso escrever o que eu quiser, mas a ritualística passada é importante. E quando a ancestralidade é a sua conexão com o seu ancestral comum, que pode ser ancestrais ou ancestrais. E isso vai diretamente ser ligado
a toda a sua formação fenótipa. Então, se a gente vai... vamos pegar a questão da melanina, né? Então, por exemplo, a gente vai pegando, ó, meu avô, meu avô, bisavô, vai chegando, a gente chega até, por exemplo, aqui no Brasil, eu praticamente descendo de Congo, Angola. Isso aí eu sei, não tem como, porque a maior parte veio de lá. Então, quando eu vou olhar a minha ancestralidade, eu vou olhar para lá. É tanto que o meu estudo de espiritualidade parte de lá. Não é que eu ignore a diáspora. A diáspora é importante, sim. Mas a diáspora ela teve um comportamento, e aí, como o Carlos falou, um comportamento diferente, porque ela teve que resistir. E quando você resiste, você perde alguns elementos. Por exemplo, aqui no Brasil, as práticas africanas, ou as religiões africanas, que eles chamam aqui, com a nomenclatura, elas incorporaram o sincretismo. O que é o sincretismo? O sincretismo foi uma estratégia que os meus antepassados, e não ancestrais, antepassados, que estão mais próximos, eles usaram para poder manter viva a prática. Então, eles pegaram o culto ao orixá, por exemplo, Ogum, e eles colocaram um santo católico na frente. Por quê? Porque a imposição era feita através de violência e perseguição aos povos escravizados. Então, se você fosse pego cultuando a sua fé, a sua prática africana, você era castigado no tronco. Então, eu tive que desenvolver uma forma de continuar cultuando aquilo. Só que, infelizmente, isso acabou, com o tempo, se normatizando, se tornando normal dentro das práticas. Se aceitou o sincretismo. Um exemplo, aqui na Bahia. Na Bahia existe a festa de Senhor do Bonfim. Qual é a imagem que vocês veem na festa do Senhor do Bonfim? Jesus Cristo branco. Você não vê o orixá lá. E é uma festa de cultura africana no Brasil. Mas a imagem que está lá é a imagem do colonizador. É a imagem que o colonizador... Aqui no Brasil, eles conseguiram branquear uma entidade, uma divindade africana, Iemanjá, que eu até brinco, eu chamo de Brancanjá. Pegaram Iemanjá e deixaram branca no Brasil. E Iemanjá, para quem é das práticas, né, dos orixás, sabe porque Iemanjá é uma divindade africana e ninguém vai fazer uma divindade sua da cor do outro. Então, okay. Por quê? Por causa desses elementos sincréticos que foram incorporados. Então, como brasileiro, agora eu vou voltar a falar, ele tem desconhecimento do que é ancestralidade, ele abraça essas práticas. Porque se ele tivesse conhecimento do que é uma conexão ancestral, do que é você fechar os olhos e se conectar com o seu antepassado e dele partir para um princípio de ancestralidade, mesmo ele sofrendo as violências que ele sofreu e as perseguições que ele sofreu, ele conseguiria ter uma conexão. E aí eu trago o que o irmão Alva falou. Ele conseguiria ter uma conexão, isso através da espiritualidade. Que é diferente, né, de religião. A religião é você acreditar numa experiência que alguém te passou. A espiritualidade é você experimentar a sua própria experiência. E como houve essa ruptura da nossa espiritualidade africana, e a gente não tem o conhecimento, e não tem mais a conexão ancestral, então a gente é suscetível, eu falo muito do Brasil, né, porque aqui eu conheço o ambiente como é, essas anomalias, que é o sincretismo, que é o cultuar orixás como santo, né? Que é a forma de você olhar. Aqui, um praticante do axé, que a gente chama axé, né? Que é uma palavra que vem desde o Kemet, né? Que é a energia, né? Que habita o ser. Um praticante de uma religião que eles têm uma nomenclatura matriz africana, que eu também não gosto, mas eles falam matriz africana, Umbanda, Candomblé e tal. Muitos olham para o orixá da mesma forma que um devoto de São Jorge, São Sebastião olha. Ele olha de forma sincrética, porque ele não tem essa construção ancestral em si. Então, a ancestralidade está ligada diretamente
a identidade e a sua identificação de africanidade. Olha, a propósito dessas crenças, deixa aqui dar em primeira página. A propósito dessas crenças, a ancestralidade, as práticas, os rituais e as práticas de hoje em dia, a África, como nós dissemos no início, ela é enorme e sempre existiram várias formas, não é, de rituais religiosos. E há quem diz que no passado não houve religião, mas é preciso nós primeiro partirmos da definição o que é a religião. Okay? Só assim, então, nós vamos poder identificar se de facto houve religião ou não houve religião.